anybody ages. I mean, me too. I'm not a saint. Desde origens humildes na Nápoles devastada pela guerra, até se tornar uma das estrelas de cinema mais icônicas da história, a vida de Sophia Loren parece o enredo de um filme épico. Cativou o mundo com a sua beleza e talento. Enfrentou desafios pessoais e profissionais e criou um legado que perdurará por gerações. Mas para além da passadeira vermelha e das vitórias nos Oscars, existe um capítulo mais tranquilo e profundamente pessoal. Um lugar onde Loren, aos 90 anos, encontrou refúgio numa casa que reflete tanto o brilho da sua vida como a tranquilidade que procurou durante décadas. Hoje, vamos explorar a extraordinária viagem que a levou a este retiro e os detalhes singulares da residência que tanto preza, superando dificuldades e alcançando a fama. Nascida: Sofia Costanza, Brigida Vigliani, Scicolone a 20 de setembro de 1934, na Clínica Regina Margherita, em Roma. A infância de Sophia Loren foi marcada por dificuldades que forjaram a sua força e determinação. A sua mãe, Romilda Vigliani, era uma talentosa professora de piano e aspirante a atriz que, em tempos, venceu um concurso de sósias de Greta Garbo, mas sacrificou os seus sonhos para criar as filhas. O pai de Sophia, Riccardo Scicolone, era oriundo de uma família nobre, mas demonstrava pouca honra nas suas responsabilidades pessoais. Abandonou Romilda pouco depois do nascimento de Sophia e não ofereceu qualquer apoio financeiro ou emocional à família. Loren disse mais tarde que o viu apenas 3 vezes na sua vida. Aos 5 anos, aos 17 anos e, finalmente, no seu leito de morte, em 1976, quando ela o perdoou, embora as feridas da sua ausência nunca tivessem cicatrizado completamente. Criada na cidade de Pozzuoli, perto de Nápoles, Sophia vivia com a mãe, a irmã mais nova, Maria, nascida em 1938, e a avó materna, Luisa, num pequeno apartamento sobrelotado. A casa estava repleta de amor e resiliência, mas carecia de conforto material. A sua mãe, Romilda, canalizou as suas ambições artísticas frustradas para a educação das filhas, ensinando-lhes disciplina, cultura e o valor da força interior. Apesar dos recursos limitados, Romilda incutiu em Sophia um sentido de dignidade e graciosidade, qualidades que mais tarde definiriam a atriz dentro e fora do ecrã. Sophia cresceu tímida e extremamente magra, ganhando alcunhas como palito ou vara de outras crianças. Com uns olhos escuros que pareciam demasiado grandes para o seu rosto e um andar desajeitado, sentia-se invisível num mundo que julgava as raparigas pela sua aparência. No entanto, dentro dela brilhava uma vontade silenciosa, uma faísca que ninguém conseguia extinguir. A sua avó reconheceu este potencial e incentivou Sophia a atuar em pequenas reuniões familiares e no bar improvisado que a família mantinha na sua modesta sala de estar. Os soldados americanos estacionados nas proximidades costumavam parar para tomar licor de cereja caseiro. Romilda tocava piano, Maria cantava, e a inicialmente muito tímida Sophia habituou-se gradualmente a servir bebidas, a limpar mesas e a cumprimentar os convidados. Nestas circunstâncias simples, Sophia aprendeu a manter a compostura, uma capacidade que mais tarde lhe seria muito útil nos maiores palcos do mundo. A transformação física de Sophia começou por volta dos 14 anos, quando os seus traços se suavizaram e o seu corpo se desenvolveu na figura marcante que a tornaria mundialmente famosa. À medida que amadurecia e se tornava adolescente, os vizinhos começaram também a reparar na rapariga antes discreta. A sua mãe percebeu que a beleza poderia ser uma saída da pobreza e incentivou-a a participar em concursos de beleza locais. Em 1950, com apenas 15 anos, Sophia participou no concurso Miss Itália com o nome de Sofia Lazzaro. Foi escolhida porque, como comentou um admirador, era tão bela que podia ressuscitar Lázaro, embora não tenha conquistado a coroa. Recebeu o título de Miss Elegância, um prêmio que lhe abriu portas na indústria cinematográfica italiana. Esta vitória não foi meramente simbólica. Permitiu que Sophia deixasse para trás as sombras de Pozzuoli e entrasse no mundo glamouroso, mas exigente, do cinema. Cedo se matriculou no Centro Sperimentale di Cinematografia, a Escola Nacional de Cinema de Itália, onde começou a aperfeiçoar o seu talento natural. Aceitou pequenos papéis em filmes, muitas vezes como figurante ou sem créditos, e estava disposta a trabalhar incansavelmente nos bastidores para melhorar a sua arte. Nesses primeiros anos, suportou longas horas de trabalho, baixos salários e o desprezo daqueles que a viam apenas como um rosto bonito.
Mas a ambição de Sofia pelo sucesso ia para além da vaidade. Era uma fome que nasceu das noites passadas a ouvir a mãe chorar por contas, em atraso, e dos dias em que um único pão tinha de bastar para toda a família. A sua grande oportunidade surgiu em 1954, quando o realizador Vittorio De Sica a escalou para o Ouro de Nápoles. Este papel permitiu-lhe libertar-se dos figurinos exóticos e dos papéis secundários e, em vez disso, interpretar uma personagem real, uma espirituosa vendedora de pizzas napolitana, tão vibrante e complexa como a própria atriz. O público ficou cativado pela sua autenticidade, e o sucesso do filme catapultou Sofia para o panorama internacional. Nos anos seguintes, a sua carreira arrancou. Protagonizou uma série de filmes de sucesso, ao lado de lendas como Cary Grant, Frank Sinatra e Charlton Heston. O seu carisma em frente às câmaras e o seu charme fora delas fizeram dela uma figura adorada em ambos os lados do Atlântico. Em 1960, entregou o papel da sua vida, Cesira em Duas Mulheres. A história comovente de uma mãe que tenta proteger a sua filha na Itália, devastada pela guerra. Inicialmente escalada para o papel da filha, Sofia teve dificuldades em interpretar a mãe, um papel no qual poderia incorporar as dificuldades da sua própria juventude, resultando numa prestação crua, emocionante e inesquecível. A sua interpretação valeu-lhe o Oscar de melhor atriz, tornando-a a primeira pessoa a ganhar um Oscar por um papel numa língua que não era o inglês. Foi um triunfo não só para Lauren, mas para todas as raparigas que já foram subestimadas ou ignoradas. Construir uma vida de amor e legado com Carlo Ponti. Por detrás da brilhante carreira e da deslumbrante imagem pública de Sofia Loren, havia uma história de amor tão duradoura quanto invulgar. Quando Sofia conheceu Carlo Ponti, em 1950, era uma jovem tímida e esbelta, de grandes olhos castanhos, que começava a trilhar o seu caminho rumo ao estrelato no cinema italiano. Ponti, então com 37 anos, era já um produtor de cinema de renome, com um olhar apurado para o talento e uma sólida reputação na indústria. Apesar da diferença de idades e das complexidades da sua vida pessoal, Ponti era casado e tinha filhos. A ligação entre ambos foi imediata e profunda. Ele ficou cativado pela mistura de inocência e determinação dela, enquanto ela se sentiu atraída pela sua sabedoria, bondade e pela estabilidade que lhe faltara após anos de privação e abandono paterno. Ponti desempenhou um papel crucial na orientação do início da carreira de Sofia e na abertura do seu caminho na indústria cinematográfica dominada por homens. Mas a ligação entre eles foi muito além da relação de mentora e aluna. Ao longo dos anos, enquanto Sofia se tornava uma das atrizes mais requisitadas do mundo, a relação pessoal entre ambos aprofundou-se num amor que transcendeu as normas sociais e os obstáculos legais. Na Itália do pós-guerra, profundamente católica e conservadora, o divórcio não era permitido, e Ponti manteve-se legalmente casado com a sua primeira mulher, Giuliana Fiastri. Apesar do intenso escrutínio público e da condenação moral, Sofia e Carlo mantiveram-se comprometidos um com o outro. Em 1957, determinados a legalizar a sua relação, casaram-se por procuração no México. Uma atitude corajosa, embora juridicamente complexa, que refletia a profunda devoção do casal. Mas esta solução revelou-se temporária. As autoridades italianas acusaram Ponti de bigamia e o casal viu-se envolvido num escândalo público. Para proteger Ponti dos processos judiciais e aliviar a crescente pressão legal, concordaram com a anulação do casamento em 1962. Oficialmente, a união foi dissolvida, mas continuaram a viver juntos, unidos por uma lealdade que nenhuma lei poderia quebrar. Sofia e Carlo recusaram-se a deixar que a burocracia ditasse a sua felicidade e procuraram outro caminho. Em 1965, solicitaram com sucesso a cidadania francesa, uma decisão estratégica que lhes permitiu desfazer os obstáculos legais que os mantinham separados. Com a aprovação do primeiro-ministro francês Georges Pompidou, Ponti conseguiu o divórcio de Giuliana. A 9 de abril de 1966, Sofia e Carlo casaram-se numa discreta cerimônia civil em Sèvres, França, finalmente livres para partilhar abertamente as suas vidas. Este dia marcou não só o fim da sua luta pela aceitação social, mas também o início de um casamento que durou mais de 4 décadas. A vida deles juntos foi caracterizada pelo sucesso, alegria e um propósito partilhado. Em 1968, Sofia deu à luz o seu primeiro filho, Carlo Jr., seguido de Eduardo em 1973. Para Sofia, a maternidade foi o concretizar de um sonho antigo.
Após abortos espontâneos e tratamentos médicos para proteger as suas frágeis gravidezes, dedicou-se a educar os filhos com a mesma devoção que caracterizou a sua carreira. Apesar da fama, ela protegeu resolutamente a sua privacidade e manteve-os longe dos holofotes implacáveis que sempre a acompanharam. Escolhendo Genebra, em busca de paz e privacidade. Em meados da década de 1980, após décadas no turbilhão da fama mundial, Sophia Loren sentiu o peso da sua extraordinária carreira e as tensões que esta impôs à sua vida privada. Passou anos a viajar entre Roma, Los Angeles, Paris e inúmeros sets de filmagem em todo o mundo, sempre sob os holofotes, sempre sob escrutínio. Embora adorasse a sua arte, Sophia ansiava por um lugar onde pudesse viver não como um ícone, mas como mulher, mãe, esposa e, eventualmente, avó. Ela encontrou esse lugar em Genebra, na Suíça. A cidade oferecia não só uma beleza estonteante, mas também uma sensação de discrição, segurança e tranquilidade que ela nunca tinha conhecido antes. Sophia e o seu amado marido, Carlo Ponti, adquiriram o seu elegante apartamento em Genebra, no coração da cidade velha histórica, um bairro conhecido pelo seu charme intemporal e dignidade serena. O apartamento ocupa um imponente edifício do século XIX. Situada no século XIX, a residência oferecia-lhes privacidade, segurança e um ambiente elegante, bem distante da agitação da vida de celebridade. Sophia escreveu nas suas memórias de 2014 que Genebra era o lugar onde finalmente se sentia verdadeiramente segura. Era uma cidade onde podia ir ao mercado, passear por livrarias ou sentar-se num café sem ser assediada por admiradores ou seguida por máquinas fotográficas. Para uma mulher que passou grande parte da sua vida sob os holofotes, esta normalidade era inestimável. O próprio apartamento reflete a alma de Sophia, elegante, mas acolhedor, espaçoso, mas nunca ostensivo, raros vislumbres, obtidos através de entrevistas e ensaios fotográficos selecionados ao longo dos anos, revelam um espaço repleto de história pessoal e estilo intemporal. Os tetos altos são adornados com elaboradas decorações em estuque, enquanto as colunas de mármore conferem à casa uma imponência clássica. Tapetes vermelhos suntuosos, candeeiros com detalhes dourados e cortinas pesadas evocam os tons quentes do Mediterrâneo, uma subtil homenagem ao seu local de nascimento. Uma mistura eclética de obras de arte decora as paredes, pinturas que abrangem uma vida inteira, retratos de família e recordações que marcam momentos importantes da sua vida pessoal e carreira brilhante. Um dos quartos mais notáveis do apartamento é inteiramente dedicado aos prêmios de Sophia. Ali, em prateleiras polidas e vitrinas de vidro, repousa uma coleção de estatuetas douradas, incluindo o seu cobiçado Oscar. E, no entanto, elas permanecem, globos de ouro, prêmios David de Donatello e honras de todo o mundo. Mesmo nesta divisão, porém, não há qualquer traço de vaidade. Para Sophia, estes troféus não são símbolos de fama, mas sim memórias do trabalho da sua vida, de sacrifícios, lutas e sonhos realizados. O que realmente distingue o apartamento, no entanto, é a vida que abrigou entre as suas paredes. Nesta casa, Sophia e Carlo criaram os seus dois filhos, Carlo Jr. e Eduardo, ambos nascidos e educados em Genebra. O apartamento era o local onde a família passava aniversários, férias e noites tranquilas, desfrutando de refeições simples, música e conversas. À medida que os seus filhos se tornavam homens bem-sucedidos, Carlo Jr. como maestro, Eduardo como cineasta, o apartamento manteve-se um ponto de referência, um lugar onde sempre regressaram. Foi também dentro destas paredes queridas que Sophia sofreu uma das maiores perdas da sua vida, a morte de Carlo Ponti. Após mais de 4 décadas de casamento, Carlo faleceu na sequência de complicações pulmonares na sua casa em Genebra, a 10 de janeiro de 2007. A sua morte marcou o fim de uma era para Sophia, mas, ao mesmo tempo, conferiu um significado ainda maior ao lar que partilhavam. Cada canto do apartamento guarda memórias da vida que partilharam. Os livros que amava, as obras de arte que escolheram em conjunto, o piano de cauda onde a música frequentemente enchia o ar. Em entrevistas, Sophia disse que ainda sente a presença dele ali, que o apartamento continua repleto do seu humor, do seu carinho e do seu apoio inabalável. Hoje, aos 90 anos, Sophia continua a encontrar a paz neste santuário. As amplas janelas do apartamento emolduram vistas para as margens tranquilas do Lago Genebra, as torres de igrejas antigas e os Alpes ao longe. Recordações da beleza e da constância que a ajudaram a superar as tempestades da vida.
Sofia passa os dias a cuidar do seu pequeno jardim, onde cultiva ervas e flores aromáticas, a cozinhar pratos tradicionais na sua adorada cozinha e a desfrutar de longas conversas telefônicas ou videochamadas com os seus netos na Califórnia. Esta casa é mais do que um simples apartamento, é um testemunho vivo do amor, da resiliência e da força silenciosa que moldaram a vida extraordinária de Sophia Loren. Uma vida refletida nas suas casas. A escolha de residências de Sophia Loren ao longo dos anos revela não só o seu gosto requintado, mas também o seu profundo anseio por lugares que falassem à sua alma. Espaços que combinassem beleza, privacidade e uma ligação à vida que construiu com Carlo Ponti. Entre as suas propriedades mais famosas estava a Villa Sara, a magnífica propriedade barroca na pitoresca cidade de Marino, não muito longe de Roma. Quando Carlo e Sofia se casaram, Carlo prometeu à sua noiva a casa mais bela do mundo, a Villa Sara, uma propriedade do século XVI com todo o esplendor de uma residência real. Foi o cumprimento dessa promessa. Adquirida em 1960, a vila tornou-se a joia da vida do casal em Itália. A Villa Sara estendia-se por uns impressionantes 20 hectares, quase 50 acres, de jardins exuberantes. A mansão em si oferecia 50 quartos, desenhados numa mistura de influências romanas e renascentistas. O interior era simplesmente espetacular, com frescos a adornar os tetos, mobiliário antigo alinhado nos salões opulentos e enormes candelabros a cintilar sobre as elegantes salas de jantar. Um cinema privado permitia à família e aos seus convidados desfrutar de filmes com requinte, enquanto uma galeria de arte albergava obras que o casal tinha colecionado ao longo de décadas. No exterior, a propriedade incluía jardins esculpidos, um pomar, um estábulo, um aqueduto e um campo de tênis. Mas talvez a característica mais famosa fosse a grande piscina, situada entre duas escadarias de mármore que davam acesso à casa de hóspedes. Foi aí que foi tirada a inesquecível fotografia de Sofia, captada pelo fotógrafo Alfred Eisenstadt, mostrando-a a nadar com um glamour natural no meio do esplendor italiano. A Villa Sara não era apenas uma casa, era o cenário de algumas das memórias mais felizes do casal. A propriedade recebia amigos dos mundos do cinema, da política e da arte. Os convidados reuniam-se para jantares opulentos no grande salão de jantar. Passeavam pelos jardins impecavelmente cuidados ou assistiam a sessões de cinema privadas selecionadas pessoalmente por Carlo. No entanto, apesar de todo o seu esplendor, a aldeia era também um local repleto de aconchego e vida familiar. Sofia costumava descrever como, por detrás do glamour, existia um lar repleto de amor, risos e as alegrias simples de educar os filhos. Após a morte de Carlo, em 2007, Sofia tomou a difícil decisão de se desfazer da Villa Sara. Manter uma propriedade tão grande já não era viável e, sem Carlo, a vila parecia demasiado grande, carregada de ecos do passado. A propriedade acabou por ser colocada à venda, com relatos da época a estimar o seu valor em cerca de 19 milhões de euros. Mas, como acontece com qualquer propriedade de tamanha raridade e importância histórica, o seu verdadeiro valor era mais emocional do que material. Com a venda da Villa Sara, Sofia encerrou um capítulo da sua vida, mas as memórias da vila permanecem indissociavelmente ligadas ao seu legado. Do outro lado do Atlântico, La Concordia, o seu refúgio na Califórnia, oferecia um tipo de santuário muito diferente. Adquirida em 1981 pela atriz norte-americana Eve Arden, a propriedade ficava em Thousand Oaks, no Hidden Valley, no condado de Ventura. A propriedade de 38,5 hectares era carinhosamente chamada de uma pequena aldeia, pelo filho de Sofia, Carlo Jr. A propriedade consistia numa casa principal, com 4 quartos e 3 salas de estar espaçosas, um gazebo com estufa e um pátio fechado com lareira. Um celeiro histórico foi cuidadosamente convertido em alojamento para os funcionários, garantindo o seu conforto. O La Concordia emanava um charme mais descontraído em comparação com a elegância formal da Villa Sara. O projeto enfatizou a interação entre os espaços interiores e exteriores, com grandes janelas que ofereciam vistas para colinas ondulantes e jardins exuberantes repletos de plantas nativas. A casa de hóspedes junto à piscina permitia ao casal receber os visitantes em paz e tranquilidade, enquanto o amplo terreno oferecia espaço para passeios, piqueniques em família e momentos de reflexão. Embora a propriedade incluísse estábulos, Sofia e Carlo nunca criaram cavalos ali, simplesmente desfrutando da serenidade do local.
Durante mais de 25 anos, La Concórdia serviu como refúgio de verão da família, um lugar onde podiam escapar às pressões da vida pública e voltar a conectar-se com a natureza. Mas, após a morte de Carlos, Sofia optou mais uma vez pela simplificação. Em 2006, a propriedade foi colocada à venda por 8,9 milhões de dólares, mas acabou por ser vendida por 6,9 milhões de dólares após uma redução de preço. A venda de La Concórdia marcou o fim de uma era, mas, tal como a Vila Zara, esta propriedade permanece firmemente entrelaçada na história notável de Sofia. Envelhecer com graciosidade e encontrar forças em casa. Aos 90 anos, Sophia Loren continua a personificar a graça, a resiliência e a força. A casa onde vive hoje não é apenas um apartamento luxuoso numa das cidades mais sofisticadas da Europa. É um santuário que testemunhou décadas de alegria, tristeza e momentos marcantes da vida. Foi nesta casa que também recuperou da queda devastadora em setembro de 2023, na qual fraturou a anca e o fêmur. O acidente exigiu uma cirurgia de emergência e um processo de reabilitação desafiante. Mas, fiel ao seu estilo, Sofia encarou este desafio com a mesma determinação que a levou de um abrigo antiaéreo em Nápoles aos palcos mais glamourosos do mundo. A sua residência em Genebra proporcionou o cenário perfeito para este capítulo, um lugar onde ela se pudesse curar em paz, rodeada pelas recordações da vida extraordinária que tinha vivido. A elegância discreta do apartamento, aliada à beleza da cidade velha de Genebra, conferiram a Loren a serenidade que tanto ansiava. Mesmo enfrentando os desafios do envelhecimento, mantenha-se conectada com o mundo e manifeste o desejo de participar em novas produções, apesar dos rumores de reforma. Para Sophia Loren, o lar sempre foi mais do que um espaço físico. É um reflexo do seu percurso, dos seus valores e do seu espírito inabalável. Qual das incríveis casas de Sophia Loren mais gostaria de visitar? A Vila Sara, em Itália, ou La Concórdia, na Califórnia? Conte-nos nos comentários. E se gostou desta análise detalhada da vida de uma lenda, não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever este vídeo para mais histórias inspiradoras.